E aí vem aquela pergunta: uma vez salvo, salvo para sempre? Olá, irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto polêmico, né? E ontem nós estávamos no grupo de louvor lá no ensaio e foi comentado sobre como está o mundo hoje, né? Como é o evangelho hoje, como estão a própria nação que se diz crente, aqueles que se dizem cristãos. Eu falo crentes porque crente, a Bíblia diz que até o diabo é, então não basta ser somente crente. Nós temos que entender que nós temos que ser servos de Deus, realmente seguir aquilo que Deus, que Jesus mandou que a gente fizesse, pregar o Evangelho em todas as nações. Nós não venhamos nos envergonhar do Evangelho de Deus e proclamar, né, todos os cantos, né, o Evangelho, que Jesus é o caminho para a salvação. E aí vem aquela pergunta: uma vez salvo, salvo para sempre? Não, né, irmãos? Fala sério. Quem ainda acredita nisso está enganado, porque nós sabemos que essa luta é de fé em fé. Nós sabemos que essa caminhada é dia após dia, de fé em fé. Então, cada dia nós enfrentamos um leão. E a Bíblia relata em Apocalipse, ela fala que no dia do julgamento, muitos chegarão diante de Jesus e falarão: Senhor, mas em teu nome nós fizemos milagres, em seu nome nós expulsamos demônios, e em seu nome fizemos isso e aquilo. E Jesus vai falar para essas pessoas: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Isso é pesado, porque nesses versículos a Bíblia está se relatando a quem? Quem que cura em nome de Jesus? Quem que faz milagres em nome de Jesus? Somos nós que nos denominamos cristãos. E então, essas pessoas que vão estar lá, se for tentando justificar, eu imagino que essas pessoas, elas acreditam estar salvas hoje. E não vai ser bem assim. Assim como foi em livro de Êxodo, o povo de Deus que foi liberto da escravidão de Faraó e foram libertos e foram para o deserto, eles conseguiram esse êxodo, né? E aqui nós temos Faraó representando o inimigo, o mundo, a escravidão do mundo, a escravidão do pecado. Nós temos o povo de Deus que nos representa. E o povo de Deus naquela época foram soltos, eles foram salvos da garra de Faraó, eles foram salvos da prisão do pecado. Eles viram o milagre de Deus, que foi o mar vermelho se abrindo ao meio. Além disso, eles tinham outros milagres, né? Durante a noite eles viam uma coluna de fogo, eles tinham uma coluna de fogo para guiá-los, e durante o dia eles tinham a nuvem que cobriam eles do sol, as sandálias, as roupas deles não desgastavam. Eles viram muitos milagres de Deus, mas mesmo assim, este povo de Deus que foi salvo, esse povo de Deus que viram milagres, testemunhou milagres, mesmo assim, muitos deles não entraram na terra prometida, que aí nós temos representando, né, a Nova Jerusalém, representando o céu, o paraíso. Então, irmãos, uma vez salvo, salvo para sempre, não é bem assim. É e não é, porque nós entendemos que aquele que é salvo é aquele que a palavra realmente entrou no coração, aquele que realmente deu morada, aquele que realmente deixou a semente frutificar. Mas ao mesmo tempo nós temos aquele versículo que fala, né, sobre a semeadura, e fala que uma semente caiu sobre os espinhos, sobre as pedras e sobre a terra boa. Nós temos a semente aqui, irmãos, representando a palavra de Deus, né, o Evangelho que é pregado a nós todos os dias, em adesivos de carro, em comerciais, em programas de TV, naquele irmão que chega para você para falar sobre a Bíblia, sobre a igreja, e às vezes você não dá abertura, às vezes você não deixa a sua consciência, o Espírito Santo bater na tua consciência e te revelar realmente o que é ser salvo. Nós temos que entender que hoje está sendo um evangelho, está sendo pregado um evangelho muito fácil. Esse evangelho da graça, né, como o meu pastor diz, é um evangelho fácil. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morresse, mas que tivesse a vida eterna. Ótimo, mas quem crê em Jesus, crer em Jesus não é simplesmente: eu creio que Jesus é o Salvador do mundo e que Ele é Filho de Deus. Pronto, você é salvo. Não é só isso, porque se nós cremos, se nós realmente acreditamos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador,
Nós não precisamos de nenhuma outra coisa, nenhuma outra distração, não é verdade? E se nós cremos que Jesus é o Salvador do mundo, nós vamos fazer aquilo que Ele nos deixou como exemplo para fazer, que é abandonar todo este mundo, abandonar tudo aquilo que tira o nosso foco de Deus, tudo aquilo que tira a nossa atenção do Pai, dos caminhos do Senhor. E nós temos um versículo que fala um pouco sobre isso, que está em 2 Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 20 e 21. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro 2, 20 e 21. Está vendo, irmãos? Aqui fala sobre a possibilidade de você estar salvo, de você conhecer o Evangelho e mesmo assim você escolher, porque nós temos o livre-arbítrio. Então aqui fala sobre a possibilidade de você conhecer o Evangelho e mesmo assim você se apartar dele. E traz uma advertência. Esse seu último estado de sair para o mundo e abandonar o Evangelho torna-se pior do que primeiro. Tem um outro versículo que ainda fala que quando isso acontece, cumpre-se aquele ditado que fala que o cão voltou-se ao seu vômito, ou a porca voltou-se a revolver em meio ao lamaçal. Isso representa a gente que depois de puro, depois de purificado, depois de liberto, nós deixamos a nossa carne falar mais alto, a nossa vontade, e voltamos de novo para o mundo. Então essa possibilidade de estar salvo e depois não ser mais salvo, ela é muito real. E a Bíblia diz em Apocalipse, sobre aqueles cristãos que vão chegar diante de Deus e vão falar: mas Senhor, em seu nome fizemos milagres, em seu nome expulsamos demônios. E Jesus vai falar para eles: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não te conheço. Isso é pesado, porque a Bíblia aqui está relatando sobre os cristãos, sobre aqueles que se denominam servos de Deus. Porque quem faz milagres em nome de Jesus? Quem liberta em nome de Jesus? Nós sabemos que quem faz milagre é o nome de Jesus, mas nós somos usados. E nós somos cristãos, e então nós nos denominamos e falamos: não, agora eu sirvo a Deus, estou sob a graça, estou salvo para sempre. Não é assim, irmãos. A caminhada é dia após dia. A Bíblia diz que nossa luta ela é de fé em fé, e que para isso é preciso estar com todos os itens da armadura do Espírito. E não é fácil. Para isso precisamos de muito jejum e oração e abdicação. Precisamos deixar tudo aquilo que nos prende aos nossos desejos passados, a tudo aquilo que nos prende às nossas lembranças, que nos fazem cair. Então, irmãos, um alerta para vocês que ainda pensam que é simplesmente aceitar o nome de Jesus e estou salvo, vou para o paraíso. Lembre-se, não vai ser bem assim. Muitos no dia do julgamento chegarão diante de Deus, crentes que fizeram o bastante e não vai ser o bastante. Ele vai virar para a gente e falar que nem nos conhecia. Então pense nisso, reflita nisso. Será que eu estou salvo? Será que eu estou indo para o caminho da salvação? Será que o tanto que eu estou servindo a Deus é o suficiente? Pense nisso.